Hebreus capítulo 1, versículo 3. Terceira mensagem sobre o tema a providência de Deus. Já vamos descer lá por trás, pode descer aqui pela frente se quiser, viu? A providência de Deus. É a terceira mensagem, né? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Todos encontraram? Então diz assim o texto sagrado: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer dizer que Deus, Ele não apenas criou o mundo com a sua palavra de poder, mas depois de criar o mundo e tudo que há no mundo, Deus sustenta todas as coisas criadas pela mesma palavra poderosa. Deus está no controle de tudo. Deus está no governo de todas as coisas. Nada acontece nesse mundo alheio a Deus, sabe? Deus está no controle de tudo, das mínimas coisas. E é isto que a doutrina da providência divina nos ensina. Vamos orar ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus soberano, Senhor de senhores, Rei de reis, Rei que governa as nações, Rei do universo. Nós estamos aqui nesta noite de domingo, meu Deus. Já adoramos o Teu nome, já Te louvamos, já sentimos um gozo na nossa alma, uma alegria no Espírito. Já nos sentimos fortalecidos pelo Senhor. O Senhor já está nos fortalecendo. Desde o momento que os tangedores começaram a tanger o louvor, já há um fortalecimento espiritual na igreja, no Teu povo. Vamos ficar mais ainda fortalecidos à medida que o Teu Espírito falar ao nosso espírito, à medida que a Tua palavra penetrar na nossa mente e descer para o nosso coração. Então fala a Tua igreja nessa noite, fala ao Teu povo, fala aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos. Ser glorificado, meu Senhor, em tudo aquilo que for proclamado deste altar. Inspira-me, capacita-me, para que eu saiba explanar a Tua palavra com verdade, para que eu seja um instrumento da Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, amado de Deus, pedras que vive, nós começamos quarta-feira à noite a falar sobre esse tema da doutrina da providência de Deus. E continuamos hoje pela manhã. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso hoje à noite, porque eu disse na primeira mensagem que infelizmente ao longo dos séculos a igreja cristã foi deixando completamente de lado esta verdade, este ensinamento. O povo de Deus não conhece a doutrina da providência de Deus. O povo de Deus vive aí fora, angustiado, com medo, ansioso, inseguro, sem paz, sem descanso, exatamente por não saber, por não compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus alheio às coisas que acontecem nessa terra. Deus não está alheio a nada que acontece na tua vida. Deus não está alheio a nada do que acontece da história da humanidade. Por isso que eu disse aqui que esta doutrina da providência de Deus é de suma importância para a tua saúde espiritual. Você lembra que eu falei isso aqui na quarta-feira?
a tua segurança, meu irmão, minha irmã em Cristo, a tua paz, o teu descanso, sabe? A tua firmeza na vida, olha, está diretamente relacionada à crença que você tenha de que Deus está no controle de tudo. Está diretamente relacionado isso aqui. Se você não estiver absolutamente convicto de que Deus está no governo total do universo, se você não tiver uma convicção absoluta acerca disso, olha, você vai ficar uma pessoa insegura, você vai ficar uma pessoa sem paz, você vai ficar uma pessoa que não vai ter descanso, você não vai ter firmeza, sabe, ao longo da tua vida. Aliás, é exatamente assim que a grande maioria das pessoas tem vivido. Inclusive aqueles que estão dentro das igrejas, sem paz, sem descanso, né? Sem tranquilidade, sem firmeza, uma insegurança total na vida das pessoas. E por que que isso tem acontecido, pastor? Por que que tem sido desta forma? Porque as pessoas, irmãos, elas não sabem que Deus está no controle deste mundo. Elas não sabem, porque nunca lhes foi ensinado que nada neste mundo acontece sem que seja ou Deus fazendo, ou Deus permitindo que alguém faça. Nada, absolutamente nada. Para alguém fazer, tem que ser com absoluta permissão de Deus. Amém? Fala para o teu irmão do lado aí, diga: Deus está no controle, meu irmão. Diga: Deus está no controle. Então as pessoas não sabem disto aqui. E quando as pessoas começam a ver, né, esse cenário mundial aí de crise, o mundo está coberto, né, de nuvens negras, há tempestades aí para tudo quanto é lugar. Quando elas começam a perceber o mundo mergulhado num caos, o mundo está doente economicamente, o mundo está todo esfacelado financeiramente. Você vê a violência aí, se espalha por toda a face da terra, como se fosse uma verdadeira epidemia. As injustiças, problemas de toda sorte, né? Você vê que o mundo está mergulhado num caos. Então, quando as pessoas observam isto, e quando elas veem que o mundo está caminhando para um caminho sem volta, quando elas percebem que não há a mínima possibilidade de reverter isso que está aí, porque não reverte, não, é daí para pior. Então, por elas não terem um conhecimento de que Deus está no controle de tudo, as pessoas ficam desesperadas, as pessoas ficam sem paz, elas ficam cheias de angústia, elas ficam cheias de ansiedade, e a vida se torna um verdadeiro tormento. Agora, para não passar por isto, para você não viver ansioso, para você não viver angustiado, para você não olhar assim: ai meu Deus do céu, desde que eu existo, que o mundo cada dia fica pior, cada dia está pior, como é que vai ser amanhã, como é que não vai ser amanhã, será que eu vou ser atingido por alguma coisa, será que o mal vai me sobreviver à minha vida, será que o mal vai sobreviver à minha família? Para você não viver nesta ansiedade, você tem que saber que Deus está no controle de todas as coisas. Você tem que saber tudo que acontece é nada mais, nada menos do que o cumprimento dos decretos divinos. Tudo que acontece nesse mundo são decretos de Deus. Então, não fique preocupado, não te preocupes com a situação que porventura esteja em teu redor, em redor da tua família. Não fique ansioso, não fique angustiado, não fique cabisbaixo, não fique depressivo. Você sabe o que é que Jesus falou? Nós falamos, eu acho, hoje pela manhã sobre isto, mas eu quero repetir para você. No livro de Mateus, como é que Jesus ficava preocupado com isto, né? Mateus capítulo 6, versículo 26. O Senhor disse assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Jesus estava dizendo: olha, observe os pássaros. Eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro, eles não têm, sabe, esta sabedoria que somente os seres racionais possuem. Todavia, o vosso Pai Celeste os sustenta. Você nunca viu um pássaro caído no chão por fome.
Olha, o passarinho morreu, coitadinho. O que é que foi? Morreu de fome, não teve comida, não se manteve. Quem é que sustenta os pássaros? Quem é que dá provisão para eles? Quem é que dá provisão para o dia seguinte, para o outro dia, para o outro mês, para o outro ano? O nosso Deus. Então Jesus disse, se Deus faz isso com os pássaros, imagine o que Ele não fará por vocês, que valem muito mais do que as aves do céu. É por isso que você não deve ficar preocupado com a crise financeira, com a crise política. Você não tem que ficar preocupado com a violência que está se espalhando pelo mundo, está em cada esquina, está em cada rua, em cada lugar. Não te preocupes, meu irmão, com nada, absolutamente nada que aconteça nessa terra. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem que seja ou Deus fazendo, ou Deus permitindo que alguém faça. Pastor, aquele episódio lá do dia 11 de setembro de Nova York, quando Osama Bin Laden mandou aqueles terroristas sequestrar os aviões, se lançarem contra as torres gêmeas do World Trade Center, aquilo ali foi com permissão de Deus? Foi. Eu pensei que era o diabo aprontando das suas, pastor. Porque ouço aí os pastores dizendo, você está vendo o diabo? Olha como é que o diabo age. Olha o diabo aí fazendo. Não. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Até para o diabo fazer das suas, Deus tem que permitir. E quando Deus permite, é porque há desígnios de Deus que precisam se cumprir. Amém? Veja, por favor, Mateus capítulo 10. Você viu toda a nação americana, né? Até hoje está traumatizada, né? Eles ficam com medo, eles não sabem o que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Se eles soubessem que Deus está no controle, ficariam tranquilos, descansados, né? Porque só acontece o que Deus permite. Mateus capítulo 10, versículo 29. O Senhor Jesus disse assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Você vê que coisa? Eles, olha, você vê aí, não se vende 2 pardais, portanto se vende. No entanto, não cai um pardal do céu. O homem não consegue pôr a mão num sem que seja com permissão do vosso Pai. Eles, quanto mais vós, que valei mais do que os pardais. Eles, olha, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele estava dizendo, não cai um fio de cabelo teu sem que seja com a permissão de Deus. Não cai. Então, nós precisamos, irmãos, crer nesta verdade. Porque quando nós cremos nesta verdade, pode vir a tempestade que for, pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode o vento soprar com fúria, pode acontecer guerra, pode explodir a crise que for, nós vamos aprender a ficar absolutamente tranquilos no meio das tempestades. Aliás, Jesus deu exemplo disso. Jesus ficava absolutamente tranquilo no meio das tempestades, né? Ele, como filho de Deus, na sua manifestação de homem, né, na sua carne, ele ficava tranquilo, porque ele sabia que Deus, o Pai, estava no controle daquela situação. Eu vou te mostrar isso aqui. Volte um pouquinho atrás. Capítulo 8 de Mateus, versículo 23. Diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha que coisa impressionante. Uma grande tempestade, o barquinho sendo jogado de um lado, jogado do outro, sabe? Podia qualquer hora uma onda daquela virar. O que Jesus fazia? Dormia. Pegou o travesseirinho dele, deitou na polpa do barco. O Senhor está dormindo, como é que pode? Ele não está vendo, sabe? Eles não sabiam que Deus estava no controle de tudo. Olha os discípulos, olha o contrário. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, estamos morrendo, vai acabar tudo. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se,
repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aleluia. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Então, olha só, mesmo que venha uma tempestade de problemas, irmãos, fique absolutamente tranquilo, porque o Deus que você crê está no controle de tudo. Nada está acontecendo à revelia de Deus. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando uma situação que o senhor não imagina. Olha, pastor, são tantos problemas. Olha, está uma tempestade na minha família, está uma tempestade na minha vida. Olha, essa tempestade, essa multidão de problemas só está acontecendo por uma permissão de Deus. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você não consegue enxergar qual é o bem que aquilo vai proporcionar no momento. Mas quando chega lá na frente, você diz: oh, graças a Deus eu ter passado por aquilo. Como serviu para a minha vida, como me amadureceu, como me fez aprender mais de Deus, como me fez confiar mais no Deus Todo-Poderoso. Então você tem que ficar tranquilo e dizer: não tem problema, eu estou tranquilo, a tempestade é grande, os problemas se multiplicam, mas tudo isso está acontecendo por absoluta vontade de Deus. Deus está permitindo isto. Pode ser uma disciplina, pode ter um objetivo qualquer. Havia um homem do passado que era um grande general, um comandante de exército, um homem que dirigia toda uma nação, e este homem tinha muitos problemas, este homem enfrentava muitas lutas, este homem era acostumado, sabe, a enfrentar muitas tempestades, muitas tempestades. Mas este homem, ele aprendeu, meu irmão, que Deus estava no controle de tudo. Você sabe o que este homem dizia? Quando ele enfrentava lutas, quando ele enfrentava tempestade, mesmo que a vida estivesse um verdadeiro vendaval, mesmo que viessem doenças, mesmo que inimigos se levantassem contra ele, mesmo que exércitos viessem, explodisse a guerra. Estou falando de Davi. Veja o que este homem dizia, Salmo 4. Como é diferente do que muitas pessoas dizem hoje, né? Às vezes nós nos esquecemos disto, e aí a coisa fica complicada, né? Salmo 4, versículo 8. Ele diz assim: em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aleluia. Quer dizer, veja, um homem, um rei, um general de exército, um comandante de tropas, um homem que estava toda hora com problema, enfrentando lutas, dificuldades, inimigos que se levantavam, sabe, problemas de toda ordem havia na vida deste homem aqui. Mas olha o que ele diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha, só uma pessoa que tenha um conhecimento profundo, que tenha uma convicção deste governo providencial de Deus, pode agir como Davi agia. Só quem crê que Deus está no controle de todas as coisas, irmão, pode descansar em paz. Só quem crê nisto aqui. Pastor Carlos Magno, quer dizer então, pastor, que quando acontecem coisas ruins na vida da pessoa, quando acontecem coisas ruins nesta terra, quando acontecem tragédias, quando sobrevêm derrotas na vida das pessoas, quando sobrevêm sofrimentos atrozes, isso não é o diabo, pastor, que faz isto? O irmão está dizendo que não é o diabo? Não, irmão, quem governa este mundo é Deus, não é o diabo. Diga: quem governa este mundo é Deus. Olha, o diabo e os seus anjos, eles só podem fazer aquilo que for ordenado por Deus. Eles só podem fazer aquilo que venha a servir para cumprir os desígnios eternos de Deus. Às vezes Deus age, sabe, de uma maneira providencial nesta terra, permitindo tragédias. Às vezes esta providência divina acontece, Deus fazendo acontecer, sobrevém sofrimento à vida das pessoas. Às vezes vem problemas que afligem uma nação inteira. Às vezes pessoas individualmente são atingidas. E quando o sofrimento vem, quando as tragédias vêm, quando as angústias vêm, via de regra é
Deus trazendo providência, é a providência divina, exercendo juízo sobre as pessoas, juízo sobre as nações, por elas transgredirem a palavra de Deus. Você vê que o sábio Salomão, em Provérbio, está aí pertinho, só adiantar um pouquinho à frente. Olha o que o sábio diz aqui. Provérbios 14, versículo 34. Na minha Bíblia do altar está na página 868. Ele diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Você vê, da mesma maneira que a retidão é a causa principal de uma nação inteira ser glorificada por Deus, o pecado é a causa do fracasso de uma nação. Da mesma maneira que uma vida reta é a causa de uma pessoa ser glorificada, de uma pessoa ser exaltada, o pecado é a causa da sua dor, é a causa do seu fracasso, é a causa da sua vergonha. Isto aqui ocorre, isto aqui serve tanto para as nações como para indivíduos, como para pessoas individualmente. Quando uma nação ou um indivíduo chega ao extremo da desobediência à palavra de Deus, quando eles enchem a medida, sabe, das suas iniquidades, da sua loucura moral e espiritual, aí o governo providencial de Deus entra em ação, trazendo juízo, ou para aquela nação, ou para aquele indivíduo, ou para aquela família. Amém? Às vezes, irmãos, esse juízo providencial de Deus é o aniquilamento total. Às vezes Deus aniquila uma nação inteira. Às vezes esse juízo providencial vem em forma de guerra, vem em forma de sofrimento, às vezes vem em forma de crise financeira, de fracassos. Às vezes Deus permite que a pessoa sofra derrotas para o inimigo. Vem de várias formas e maneiras. Então eu vou te mostrar agora com a Bíblia na mão, quando foi a primeira vez que esta providência divina se manifestou no mundo, trazendo juízo sobre a terra, por causa da desobediência a Deus. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, Gênesis 6, versículo 11 em diante. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha, chegou uma hora que Deus disse: olha, encheu a medida. Agora eles passaram todos os limites, agora esgotou a minha paciência, eu resolvi aniquilar toda a carne. Eu vou dar um açoite violento, tanto os meus filhos como os filhos do diabo não vão existir mais nesse corpo de carne. Ponto final. Acabou. Veja, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro fala da mesma coisa. Ele diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E o interessante, sabe, nessa história aqui, que eu observei, é que Deus não destrói as nações de imediato. Deus não açoita a vida de uma pessoa de imediato. Deus não tira a vida, Deus não traz juízo sobre ela. Primeiro, Deus sempre envia os seus profetas, Deus sempre envia os seus mensageiros para exortar o povo à obediência, exortar as pessoas, para chamar as pessoas à realidade, para fazê-las voltar à obediência a Deus. Olha, durante 120 anos, Noé foi pregador da justiça. Durante 120 anos, Noé ficou pregando a palavra, ficou conclamando as pessoas a se consertassem com Deus. Noé ficava dizendo: olha, vai vir juízo de Deus sobre a terra, Deus vai exterminar as vidas de vocês estão vivendo uma vida ímpia, vocês têm que se consertarem com Deus. 120 anos este homem aqui, pregando a justiça de Deus, e as pessoas não lhe deram ouvidos. Às vezes a pessoa está na igreja, meu irmão,
1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, e ela não dá ouvidos ao que Deus está falando através do pastor. O pastor está falando, o pastor está exortando, e repete, e bate na mesma tecla. Às vezes fica uma coisa até chata, sabe? Aquela coisa que até desgasta. Está falando, está entrando por aqui, saindo para lá. Chega uma hora, meu irmão, que Deus diz: agora chega. Chega, você já exortou demais, esta pessoa já cansou de ouvir, ela já cansou de ser chamada à responsabilidade, ela já cansou de ser exortada, não dê ouvido. Olha, no tempo de Noé, as pessoas se recusaram a dar ouvidos àquilo que Noé dizia, e então a providência divina trouxe juízo sobre o mundo daquela época. Deus destruiu todos, só não destruiu Noé, a sua família e alguns exemplares de animais, né? Para que Deus pudesse dar início a uma nova raça humana e uma nova raça animal. Veio o juízo de Deus. Um outro exemplo foi o de Sodoma e Gomorra, aí mesmo em Gênesis. Você vê que os habitantes destas duas cidades, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nós estamos em 2 de Pedro, né? Perdão. Gênesis 13, vamos voltar lá. Os habitantes dessas duas cidades, olha, eram transgressores da palavra de Deus. Era uma coisa terrível, né? Então, no capítulo 13, versículo 13, veja o que diz aqui. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Você vê que o pecado, meu irmão, ele sempre cresce de uma maneira assustadora. Quando uma nação, quando uma família se recusa, né, a se submeter às leis morais de Deus. Olha aqui. Se tornaram o quê? Grandes pecadores contra o Senhor. Por isso que no capítulo 18, adiante um pouco, versículo 20, o Senhor diz assim: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Por Deus ser soberano, por Deus ser o rei do universo, o Deus que governa as nações, por Ele ser onipotente, onipresente, onisciente, por Ele ser o Deus criador, e por Ele ser o Deus que sustenta com o poder da sua palavra todas as coisas criadas, Deus tem o direito, meu irmão, de exercer juízo sobre as nações, sobre os indivíduos, quando eles são desobedientes a esta palavra aqui. Deus tem o direito, Ele é soberano para fazê-lo. E foi exatamente isto que fez com que Deus destruísse essas duas cidades. No capítulo 19 de Gênesis, versículo 23, diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Você vê? Essas duas cidades aqui foram literalmente riscadas do mapa. Olha, irmãos, grandes reinos do passado, reinos poderosos, nações grandiosas, que tinham muita pompa, muita majestade, sabe? Olha, foram completamente destruídos, porque transgrediram a palavra de Deus, porque violaram os princípios morais de Deus. Você sabe o que Deus fez com a Babilônia, o reino da Babilônia? Eu vou te mostrar. Isaías 13. Volto a dizer, Deus pode fazer isso com nações, Deus pode fazer isso com indivíduos, Deus pode fazer isso com a família inteira, viu? Por isso que não é bom negócio ficar brincando com Deus. Não é bom negócio quando vê Noé aqui no púlpito pregando. Ah, entra por aqui, sai por acolá. E tá Noé, não falte cultos. Olha, quarta-feira esteja aqui. Olha, domingo de manhã. Olha, preserve o dia do Senhor. Honre o domingo, não transgrida. Tem gente que ouve, sai por aqui. E vai empurrando com a barriga. Não está acontecendo nada. Está vendo como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. De repente, lá na frente, Deus diz: chega. Encheu as medidas.
Agora eu vou providenciar juízo sobre a tua vida. Deus exerce um juízo providencial sobre a vida daquela pessoa. Então, Isaías 13, versículo 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão deitar ali os seus rebanhos. Porém nela, as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Olha, Deus também riscou Babilônia da face da terra. Nunca mais Babilônia vai ressurgir. Olha, Deus anulou de tal forma a soberba da Babilônia, que hoje, onde existia Babilônia, é uma terra deserta, é uma terra cheia de charco, não serve para ser habitada por nada. A única coisa que existe no lugar onde existiu a cidade de Babilônia, que era a glória e orgulho dos caldeus, só existe hoje animais próprios do deserto. Nada mais existe naquele lugar. Quantas vezes você vê pessoas perderem o que possuem, receberem um açoite violento de Deus, porque transgride a palavra de Deus? Eu vou mostrar para você agora esta providência de Deus, trazendo juízo sobre o indivíduo. Eu mostrei sobre nações. Eu quero mostrar agora isto acontecendo na vida de uma pessoa individualmente. Veja, por favor, 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 15. Estou falando de Saul, o rei de Israel. Então, 1 de Samuel 15, versículo 23. O profeta diz para Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Olha, uma pessoa que desobedece a Deus, uma pessoa que não leva a sério a palavra, uma pessoa que fica brincando com as verdades de Deus, olha, esta pessoa está em rebelião contra Deus. O Senhor está dizendo aqui, olha, é como o pecado da feitiçaria. É a mesma coisa de uma pessoa que está na macumba. É o mesmo pecado de uma pessoa que está prostrada diante de um ídolo. É a mesma coisa. A única diferença é que a outra não tem conhecimento, você tem. Mas é a mesma coisa. E a obstinação, a insistência em se manter na desobediência, é como a idolatria e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você sabia, você que não veio hoje de uma igreja, que você pecou? Você sabia que você transgrediu a palavra do Senhor? Ou você acha que isso é uma brincadeira? Ou você acha que Deus está brincando? Ou você acha que nós estamos aqui brincando de igreja, brincando de religião? Esse homem, um dos pecados dele foi o seguinte: Deus disse, olha, invade a cidade dos amalequitas, destrói tudo, mata todos os animais que eles possuírem, mata os homens, mata as mulheres, até as crianças de peito. Aí ele foi. Quando viu o rei Agag, um senhor velhinho de barba, muito velhinho, disse, não, vamos poupar a vida do rei, não vou matar um velhinho desse. Poupou a vida do rei. Agora os animais, Saul, olha que animais maravilhosos, olha aquelas vacas como são gordas, como são bonitas, veja as ovelhas, tem ovelhas lindas esse povo. Ah, não mata essas ovelhas não mata as vacas não, vamos levar para ofertar a Deus, cheio de boa intenção. Eu disse, esse indivíduo está brincando comigo, rapaz? Será que ele é surdo? Será que eu falei com ele em japonês? Será que eu falei em chinês com esse Saul? Será que ele não compreendeu que eu mandei destruir tudo? Eu não mandei separar vacas gordas, eu não mandei separar ovelhas bonitas, eu não mandei poupar a vida de rei Agag, eu mandei matar todo mundo. Olha só como é que são as coisas de Deus. Quando Samuel falou com ele, disse, realmente eu transgredi o mandamento do Senhor. O povo de Deus acha que transgredir o mandamento é só não adulterar, não matar, não roubar.
Oh, eu não transgrido, não estou adulterando, não estou fazendo idolatria, não estou indo na macumba, eu não estou roubando. Mas a desobediência a qualquer mandamento de Deus é semelhante ao pecado da idolatria, semelhante ao pecado da feitiçaria. Não há diferença nenhuma para Deus. Olha, Saul disse para Samuel: pequei por transgredir o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Às vezes a pessoa transgride o mandamento porque dá ouvido ao filho, dá ouvido ao pai, dá ouvido à mãe, dá ouvido ao marido, dá ouvido à esposa incrédula. Oh, o que você vai fazer na igreja 2 vezes por dia? Também já é exagero. E eu vou ficar aqui em casa sozinho, vai ficar sozinho mesmo, meu querido. Vai sim, minha linda. Queres ir comigo à igreja? Não quero, então paciência. Mas eu não vou transgredir o mandamento do meu Deus. Porque depois as consequências, olha, vai sobrevir na minha vida. Eu vou pagar o pato por isso aqui. No versículo 25, Saul disse: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Perdeu o reino, viu? Primeira consequência, deixou de reinar. Deus, olha, não vai mais reinar, não vai mais ser o rei, meu querido. De repente Deus diz: olha, você não vai mais ser dono dessa empresa. Olha, você não vai mais ter esse salário que você tem hoje. Vai cair, vai ganhar 10 vezes menos. Olha, não vai ter mais essa saúde perfeita. Não vai ter mais paz. Não vai ter isso, não vai ter aquilo. Vai perder esse automóvel. Vai perder a tua casa própria. Vai viver de aluguel. Com Saul foi a perda de um reino, né? Versículo 27. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Você veja, este homem aqui, ele desobedeceu várias vezes a Deus, irmão. Ele várias vezes negligenciou a palavra de Deus. E aí Deus disse: olha, sabe de uma coisa? Eu agora vou punir Saul de uma maneira exemplar. Olha, e Deus puniu Saul exemplarmente. Ele perdeu o reino. Esse homem aqui entrou em desespero. Ele começou a ficar depressivo. Este homem aqui viu de repente, do dia para a noite, a sua vida virar de cabeça para baixo. Não acontece às vezes na vida das pessoas o mesmo? A pessoa está indo bem, tudo é maravilha, mas está brincando, está negligenciando a palavra, não está dando ouvidos ao que Deus está falando através do pastor, vai brincando daqui, vai brincando daquela. De repente Deus diz: ops, agora eu vou exercer juízo sobre esta pessoa, agora eu vou punir este homem, agora eu vou punir esta mulher, e eu vou punir de uma maneira exemplar. E aí de repente, do dia para a noite, a vida da pessoa vira de cabeça para baixo. A vida de Saul virou de cabeça para baixo. Eu pergunto: foi o diabo que atuou na vida de Saul? Foi o diabo que fez Saul perder o reino? Foi o diabo que tirou a paz? Não. Foi a providência divina trazendo para a vida deste homem disciplina, correção e açoite. Amém? Este homem aqui, que era um homem acostumado a grandes vitórias, você vê, de repente, irmãos, ele sofreu uma derrota fragorosa. De repente este homem sofreu uma derrota contundente para os seus adversários. Amargou uma derrota, amargou humilhação. Adiante um pouco aí no capítulo 31. Capítulo 31. Versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela,
para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Tentou o suicídio, viu? Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, na verdade ele não estava morto. Quando começa o segundo livro de Samuel, aí vem o desenrolar verdadeiro da história, é que o escudeiro viu ele pegar a espada e cair lá duro, disse, morreu, né? Mas no início de Samuel você vê que vem uma amalequita e conta Davi que encontrou Saul ainda vivo, ainda estava em perfeito juízo, estava cheio de cãibra por causa dos ferimentos, né? E pediu a ele, me mata. Ele pegou a carruagem e tudo, jogou em cima de Saul, liquidou Saul. Então, vendo pois o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Olha, Deus usou os filisteus aqui, dentro da sua providência, para punir Saul. Os filisteus foram instrumentos de Deus para trazer punição para Saul. Então a verdade bíblica é que mesmo aquelas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, que são os filhos do diabo, mesmo eles estão debaixo deste governo absoluto de Deus. Todos eles, sem exceção, irmãos, são servos do Deus Altíssimo, servem a Deus para cumprir os propósitos divinos. Eles não estão aí por conta própria, eles estão aí, mas debaixo de uma servidão a Deus. Deus está no controle de suas vidas. Então, nunca mais, por favor, deixe entrar na sua mente, nunca mais pense, meu irmão, que o diabo está aí nesse mundo solto, que ele está fazendo aquilo que quer, aquilo que não quer, que ele está agindo na vida das pessoas livremente. Nunca mais pense isso. Quando o diabo e seus demônios praticam as suas malignidades, quando eles praticam as suas diabolices, quando eles praticam, né, as suas coisas terríveis, olha, eles estão, na verdade, irmãos, simplesmente cumprindo o papel deles na história. Numa história que foi previamente elaborada por Deus. Porque o diabo e os seus anjos, eles estão sob o domínio total do Deus Todo-Poderoso. Então fique tranquilo, fique calmo, aguarde pacientemente o desfecho da história, quando Satanás e todos os seus anjos serão lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre e serão atormentados para todo sempre. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos da igreja. Olha, nunca mais, mas nunca mais mesmo, diante do que você está aprendendo por esses dias, nunca mais atribua a sorte as coisas boas que acontecem na tua vida. Nunca mais faça isto. Porque as pessoas, via de regra, elas têm a mania, sabe? Isso é triste, isso é pavoroso, de atribuir tudo aquilo de bom que acontece na vida delas à sorte. Você já ouviu pessoas dizerem assim, graças a Deus que eu tive a sorte de passar no vestibular. Olha, tive a sorte, passei de primeira. Que sorte tremenda que eu tive. Graças a Deus, ainda diz graças a Deus, que a sorte me sorriu e hoje eu sou um empresário, fui bem sucedido nos meus negócios. Ou então, elas atribuem as coisas más que acontecem, as coisas ruins, ao azar. Já viu? As pessoas atribuíram ao azar. Eu tive o azar de não conseguir passar no vestibular, rapaz. Estudei tanto, me sacrifiquei tanto, me dei tanto, fiz 10 vezes. Azar desgraçado, não passei nenhuma vez. Já viu pessoas dizerem isso? Já viu pessoas dizerem isso aqui? Rapaz, eu tive um azar danado. Olha, ia com o meu carro ali, meu carrinho novo, de repente sai um indivíduo bêbado da rua, olha, passou por 3 carros, que borrachou em cima do meu. Azar desgraçado. Não. Olha, quando alguma coisa boa acontecer na tua vida, seja agradecido a Deus. Não diga que foi a sorte, não diga que foi o destino, não diga que o destino foi tão bondoso comigo. Que destino, coisa nenhuma, rapaz. Não tire a glória de Deus das coisas boas que sucedem na tua vida.
Não tire, por favor, não faça isso. Tudo acontece por uma vontade soberana do Pai. Amém? Pastor, e quando eu experimentar, pastor Carlos Magno, alguma coisa ruim na minha vida? Por exemplo, a perda de um ente querido. Quando de repente, pastor, surge uma doença, surge uma enfermidade, de repente uma crise financeira, de repente a pessoa perde o emprego, perde uma condição financeira boa que tinha. Olha, nunca atribua essas coisas ao destino, nunca atribua essas coisas ao azar, nunca diga, foi uma fatalidade. Você já viu pessoas dizer, olha, uma fatalidade, rapaz, uma coisa terrível, foi uma fatalidade. Não. Por trás de todas estas coisas está a providência divina. Está a providência de Deus. Não esqueça, viu, que Deus está no controle de tudo. Nada acontece, absolutamente nada, acontece nesta terra que não seja por uma vontade soberana de Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo é por vontade de Deus. Não pode acontecer sem que Deus diga aconteça. Tem que ter uma ordem de Deus, expressa de Deus. Amém? E eu quero terminar com um exemplo prático que está lá no livro de Jó. Por favor, vamos ao livro de Jó, capítulo 1. E este exemplo aqui é maravilhoso, viu? Versículo 1 em diante. Se você tem Bíblia de letra gigante, da Sociedade Bíblica, página 685. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Você vê? Homem bom, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem riquíssimo, um homem superpoderoso, um homem muitíssimo abençoado por Deus. Olha o que aconteceu. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-la em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Olha só, Deus colocando tudo no poder de Satanás. Tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus disse: você viu, Satanás, você observou meu servo Jó, homem bom e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha, não há outro homem igual esse Jó. Por acaso ele teme a ti? Você está brincando? Você abençoou tudo que ele tem. Você fez ele se tornar rico. Você deu muitos camelos, muitos animais. Ele é um homem cheio de ouro. Ele tem tudo que ele deseja na vida. Tira o que você deu para ele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua cara. Satanás estava dizendo: olha, esta fé, esse temor que Jó procura apresentar é falso, é fingido. Ele demonstra temer a ti porque você dá tudo para ele. É um interesseiro. Tira tudo dele que você vai ver se ele não blasfema no teu rosto, se ele não te abandona do dia para a noite, se ele não corre para a macumba. E tem gente que faz isso,
Tem gente que está na igreja, enquanto as águas estão tranquilas, enquanto está chovendo na horta, Deus está me abençoando, Deus fez eu ser promovido no emprego, eu ganhava 1.000, estou ganhando 5.000, comprei meu carro, comprei minha casa. Se de repente, meu irmão, vier um retrocesso, cadê o irmão? Cadê a irmã? Está ali na macumba da esquina. Está ali ungindo a cabeça com enxofre, sabe? Está bebendo sal grosso misturado com gasolina, aditivada para ver se fica mais veloz a vida. Não, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz exatamente isso aqui. Eu disse, não, Satanás, olha, vou provar para você que você está equivocado. Jó não é isso, Jó não faz isso. Viu? Olha, tudo que ele tem, eu coloco em teu poder. Eu permito que você toque. Você só não pode tocar na vida deste homem. Então você conhece a história, né? Começou a acontecer coisas na vida de Jó. Olha, perdeu os bens, perdeu os animais. A casa um dia desabou, a família dele morreu toda. Perdeu tudo que ele possuía na vida. Tudo Jó perdeu. No capítulo 6, versículo 6, perdão. Não, versículo 21, perdão. Versículo 6 eu li agora. Vamos ler o versículo 20 também. Então Jó se levantou, depois que perdeu tudo, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que exemplo de fé, que exemplo de fidelidade a Deus, Jó, olha, perdeu os teus animais, vieram os caldeus, vieram não sei quem, os sabeus, olha, levaram tudo, roubaram tudo. É mesmo, olha, Jó, veio um vento forte, um temporal, derrubou a casa, morreu tua mulher, morreu teus filhos, você perdeu tudo que tem na vida, você não tem mais nada na vida. Puxa vida, é mesmo, rapaz. Tudo isso aconteceu. Se prostrou diante de Deus e adorou a Deus e disse: Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, olha, eu estou consciente que eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu estou consciente que nu eu vou voltar. Eu não trouxe casa, eu não trouxe camelo, eu não trouxe jumento, eu não trouxe filho, eu não trouxe mulher, eu não trouxe ninguém. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu conheço gente, se perder uma caixa de fósforo, nunca mais bota os pés dentro da igreja. Nós tivemos há muitos anos atrás, no início da graça de Deus, e eu posso falar isso hoje, porque a pessoa não congrega mais aqui, e tinha um casal que frequentava essa igreja, e eles vinham sempre aqui à igreja, sabe? Um casal lá ali ali perto do Geraldão, naquele bairro ali, como é que é? Ali em Ibiribeira. Eles vinham para cá, ele, a mulher, a filha, e a graça, e uma bênção, e maravilha, não sei o que, vai para aqui, vai para lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando é um dia, o homem chega aqui e vai: pastor, preciso falar com o senhor, me atenda pelo amor de Deus, uma tragédia aconteceu, o mundo vai se acabar. Calma, meu irmão, o que houve? Pensei que era uma tragédia, né? Não sabe o que é, pastor? Olha, minha mulher não quer mais vir para a igreja, minha filha não quer mais vir para a igreja, eu também não quero mais vir para a igreja. O que aconteceu, rapaz? Que tragédia foi essa? Não sabe o que é, pastor? Olha, eu comprei um computador para minha filha, um computador novinho, uma maravilha. Você sabe como é que é, pastor? Olha, o computador estava lá na minha oficina, e no dia que levou o computador lá para eu ajeitar, então os ladrões abriram a oficina, roubaram, levaram o computador da minha filha para mim. Eu digo: mas como é que pode isso, hein, rapaz? Como é possível uma coisa dessa, hein? Mas foi exatamente assim. Olha, irmãos, eu falei, exortei, dei a palavra, né? Eu digo: meu irmão, vão-se os anéis, ficam os dedos. Deus vai repor os anéis aí nesse dedo, fica tranquilo. Olha, tudo vai cooperar para o teu bem, Deus sabe o que está fazendo. Se Deus permitiu, tem um propósito de Deus nessa história. Ainda ficaram aí mais uma semana ou duas, depois desapareceram.
nunca mais colocar os pés aqui na igreja. Olha o exemplo de Jó. Senhor, tu estás no controle de tudo. Se o Senhor me deu, e agora eu perdi, foi o Senhor que tomou. Não foi o diabo que tomou, foi o Senhor que tomou. Nasci nu, vou morrer nu, não vou levar nada. No capítulo 2, mas não acabou ainda não, ainda tinha mais. Então o Senhor disse a Satanás, versículo 2: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Deus disse: olha, você observou, mesmo você, Satanás, me incitando contra Jó, sem motivo, sem razão, para o consumir, para infligir sofrimento a ele conserva a sua integridade, ele permanece íntegro, ele permanece com a mesma fé, ele permanece com a mesma postura, ele permanece com o mesmo temor a mim. Não mudou nada, você observou isto? Mas esse tal de Satanás aqui não é brincadeira não, né? Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, toma um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, sempre aparece alguém com essa história, hein? Mas você ainda vai permanecer fiel a Deus. Olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Sai de fora, sai dessa coisa, sai desse caminho. Olha, e eu me lembrei agora que eu li essa passagem aqui. Eu me lembrei, irmãos, quando eu saí da seita universal do reino de Deus, quando eu passei por toda aquela situação, eu fui alvo de calúnias, sabe? Eu saí com a mão na frente e outra atrás. Eu passei por problemas dificílimos na vida, sofrimentos atrozes, e eu me lembro que um dia, eu pego o telefone, eu falo com meu irmão no Rio, meu irmão trabalhava com casa de show, tinha casa de show, e Nelson Gonçalves, e Altemador, e não sei quem, fulano, Beltrano, e ele disse: o que é que você vai fazer na vida? Eu digo: pregar a palavra de Deus. O quê? Você ainda vai continuar com esse negócio de igreja? Larga tudo isso, rapaz, vem pra cá, que nós vamos ganhar dinheiro até dizer basta. Olha o que a mulher desse homem falou para ele: ainda conservas a tua integridade? Tu ainda permanece fiel a Deus? Tu ainda permaneces vivendo uma vida íntegra? Olha, amaldiçoa a Deus e morre, rapaz. Amaldiçoa a Deus, se suicida, acaba com a tua vida. Mas ele lhe respondeu, versículo 10: falas como qualquer doida. Chamou logo a mulher de doida. Tem certas mulheres que são verdadeiras doidas mesmo, né? E alguns maridos doidos também. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Olha como Jó reconheceu que aquilo que estava acontecendo, que aquela situação ruim, que aquele sofrimento, aquela aflição que estava sobrevindo à vida dele, era por uma permissão soberana de Deus. Mas você parece uma doida? Nós não temos recebido o bem de Deus, não recebemos riqueza, não recebemos tudo do bom e do melhor, né? Nós nos tornamos uma família riquíssima, nós não tivemos direito a desfrutar de tudo de bom que é nesta terra. Não foi Deus que nos deu. Nós não achamos bom, nós não louvamos a Deus, nós não glorificamos a Deus, nós não testemunhamos de Deus. E não receberíamos também o mal? Então, na hora que Deus deseja, né, que alguma aflição sobrevenha à nossa vida, nós não vamos nos submeter a isto. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Quer dizer, então, que tudo isto que aconteceu na vida de Jó
fazia parte, irmãos, da providência de Deus para mostrar para Satanás que Jó não tinha uma fé interesseira. Olha como eu amo isso aqui, sabe? À medida que você vai conhecendo a verdade de Deus, os teus olhos vão se iluminando. Por que às vezes uma pessoa se levanta na igreja, olha, eu tenho chamada de Deus, eu quero fazer a obra, eu estou disposto a perder a minha própria vida, pastor, conte comigo, olha, eu estou pronto. Aí você, está pronto, tá, ok, vamos lá, vai lá pregar, vamos lá não sei para onde, manda o sujeito ir. Só que o sujeito faz teatro e engana o pastor, mas não Deus. Deus sonda nossas mentes e os nossos corações. Deus sabe os propósitos ali dentro. Às vezes o propósito não é servir a Deus, não. Às vezes o propósito é se servir de Deus. O sujeito olha assim e vê o pastor no altar, né, de terno. O pastor acaba o culto, paga o carrinho e diz, esse negócio de ser pastor é bom, meu irmão. Também quero entrar nessa aí. Eu quero ter meu carro. Certamente que eu vou ganhar rios de dinheiro. Sabe? Esse é o propósito da pessoa às vezes. Mas ela não diz isso, né? Diz, não. Eu quero servir a Deus. Olha, irmão, a obra de Deus é dura, viu? As dificuldades são muitas. Olha, a coisa não é fácil, não, viu? A gente enfrenta muitas dificuldades, muitas lutas. Se prepara para. Não, pastor, pode deixar, estou pronto. Tua mulher está pronta, está atrás da tua mulher. Olha, minha filha, a situação é assim, assado. Olha, já enfrentei aquilo. Está pronto. Aí joga. Aí Deus diz, vou provar que isso aí é mentira, vou provar que isso aí é fingimento, vou provar que essa pessoa é uma interesseira. Aí se a dificuldade já é grande, Deus multiplica essa dificuldade por 10. Não demora um mês. Sujeito a perna para que te quero, meu irmão. Perna para que te quero. Sabe? Olha, isso faz parte da providência de Deus, para mostrar que aquela pessoa é fingida. Às vezes a pessoa demonstra muito amor por você, muita bondade, aí quer te fazer o bem, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e é fingimento, sabe? Aí Deus permite uma situação qualquer para desmascarar aquela pessoa. Aí você vai ver que não era amor nenhum, era fingimento da pessoa. Tudo isso faz parte da providência divina. Nada acontece, é fingimento da pessoa. Tudo isso faz parte da providência divina. Nada acontece por acaso. Nada acontece à revelia de Deus. Absolutamente nada. Então, tudo que aconteceu na vida de Jó fazia parte da providência divina para mostrar a Satanás que Jó não tinha uma fé interesseira. Eu lembro, antes de meu pai falecer, uma vez papai chegou na minha casa e disse assim, sentou-se na varanda comigo, eu lembro como se fosse hoje. Ele sentou-se e disse, Carlinhos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você está suportando isso? Rapaz, você tinha muito dinheiro, você vivia como um rei, sabe, você tinha muito poder, você vivia aí, né, de avião, de primeira classe para cima e para baixo, você comprava os carros melhores do mundo, você tinha isso a toda hora, todo instante, e agora você não tem isto. Você está aqui passando dificuldade. Às vezes a gente abre a geladeira da tua casa, não tem aquela fartura que tinha antes. Como é que você está suportando isto? Eu dizia para ele, olha papai, porque Deus já tinha falado isso no meu coração. Eu digo, Deus permitiu e está permitindo tudo isto para eu aprender a depender dEle. Eu nunca dependi de Deus. Quando eu vivia na seita, eu dependia do poder do dinheiro. Tinha tudo na mão, meu irmão. Com dinheiro você diz que tem toda a fé do mundo. Tinha tudo na mão e dizia, foi Deus, coisa nenhuma, foi o dinheiro. Então eu digo, Deus está permitindo isto. Primeiro para mostrar que eu não sou um homem interesseiro. Primeiro para mostrar que eu não sirvo em troca de benesses materiais. E segundo, Deus está me preparando para que eu dependa total, exclusivamente dele. Quer dizer que tudo que eu passei, naquela época que foram momentos dificílimos da vida, fazia parte da providência de Deus, para nos preparar, a mim, minha esposa, meus filhos, a dependermos completamente de Deus. Amém? Por isso que a palavra diz, tudo coopera para o bem
daqueles que amam a Deus. Você acha que se eu não amasse a Deus, eu estaria aqui pregando o Evangelho hoje? Você acha que se eu não amasse a Deus, eu teria suportado tanta coisa que eu tenho suportado até hoje? Já teria, meu irmão, picado a mula, como se diz. Já teria dizer, não leva mal não, mas meu negócio agora é outro. Quero mais saber negócio de igreja não. Põe outra aí, que eu vou cuidar da minha vida ali. Já teria ido embora. Já teria ido fazer outra coisa na vida. Mas por que eu não faço isso? Porque o meu amor para com Deus, a minha fé para com Deus, não é uma fé interesseira. Não é uma fé fingida. A semelhança de Jó. Amém? Agora vamos ver, para terminar, a providência de Deus restaurando a vida deste homem. Veja, por favor. Passaram-se muitos anos de sofrimento, né? Mas no capítulo 42, no finalzinho do livro de Jó, versículo 10 em diante, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o diabo lhe havia enviado. É isso que está na Bíblia? E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. O Senhor havia permitido que acontecesse isso na vida de Jó. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Você vê como é que é a vida, né, rapaz? Enquanto o homem estava lá, perdeu tudo, não tinha mais dinheiro, não tinha mais bens materiais, não tinha mais aqueles rebanhos de animais, não tinha mais os bens que ele possuía. Depois que ele perdeu, né, a sua posição de destaque, todo mundo fugiu, até a mulher. Rapaz, ainda está aí com esse negócio de Deus, ainda está aí mantendo uma vida íntegra. Amaldiçoa Deus, rapaz, morre logo de uma vez, desgraçado. As famílias viraram, os parentes viraram as costas. E não é assim que acontece na vida? Diga se não é. Enquanto você está aqui em cima, todo mundo te cerca. Parente teu que nunca olhou nem para tua cara aparece. E bate nas costas, e quer carregar você no colo. Às vezes a pessoa é feia de dar dó, mas você é lindo, oh, coisa bonita, maravilhosa. Você não está precisando dele, ele está precisando de você. É como banco, né? Banco só oferece o guarda-chuva quando está sol. Você não está precisando, ele fica, mas você não quer tirar um empréstimo? Não. Ele viu que você está com uma conta bancária boa, você tem um bom dinheiro na poupança, aí fica oferecendo. Tira um empréstimo, rapaz. Tem um plano aqui ótimo, em juros menores. Assistindo, né? Se amanhã ele vê que o teu saldo médio foi lá para baixo, eu tenho dinheiro na poupança, você está passando um aperto, uma crise, aí você vai no gerente, meu irmão, olha, estou numa situação difícil. Como é que eu faço aí? Cria um empréstimo. Sim, rapaz, olha, veio uma ordem da diretoria lá de Brasília, não pode mais emprestar ninguém, está suspenso todos os empréstimos da vida. É exatamente assim. Quando chega lá na frente, olha, quando eu era do Aceito Universal, a minha casa parecia um Maracanã de gente. Quando eu morei em Fortaleza, eu morava numa mansão. Olha, mas parecia um Maracanã, meu irmão. Se eu chegava em casa, tinha gente botando um tapete vermelho para entrar. Andava no tapete vermelho. Se eu dissesse assim, estou cansado, tinha uns 10, não, pastorzinho, vamos nos braços, não, eu sou muito gordo, eu sou muito. Não, eu sou leve que sapinho, diga isso. Quem falou isso para o senhor? A cigana me enganou, pastor. Era verdade, eu tinha o poder nas mãos. Eu podia, com uma só ordem, mudar a vida do sujeito ali. Olha, quando eu saí, que a turma percebeu que eu não tinha mais poder político, não tinha mais poder financeiro,
que agora eu estava andando por outra estrada, todos me viraram as costas. Todos, sem exceção. Todos. Nós temos parentes da minha mulher, que eram pessoas que dependiam de mim. Por exemplo, o bispo Renato Maduro. Eu só faltava carregar no colo. Quando nós saímos, já fazem 12 anos, nunca deu um telefonema, não é verdade? As primas dela, tudo permanece, nunca deram um telefonema. É assim na vida, viu? Quando Deus restaurou a sorte deste homem, se amanhã, olha, nós tivéssemos igrejas pelo Brasil inteiro, sabe, e o pessoal olhasse, meu irmão, que coisa poderosa, você não imagina quantos puxa-saco iam aparecer aqui. E eu dava um pontapé no traseiro em todos eles, sem dó e nem piedade. Sinceramente, quando Deus restaurou, olha aqui, restaurou a sorte de Jó, começou a mudar a sorte de Jó, começou a devolver o dobro do que ele havia. Olha, agora passou a ser 2 vezes mais rico. O que aconteceu? Vieram a ele todos os seus irmãos, as suas irmãs, todos que antes o conheceram e comeram com ele na sua casa. Antes ninguém queria passar nem na porta. Sentasse à mesa com Jó, rapaz, o cara está todo cheio de doença aí, olha o corpo cheio de ferida, está cheirando mal, Deus que me livre, mas vamos lá, rapaz, vamos dar uma força para o homem. O sujeito aí deve ter feito coisa errada, rapaz, eu estou longe dele, não quero nem saber deste homem. Comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, vieram consolar depois que o mal havia passado. Rapaz, estamos aqui para te dar uma força. Conte comigo, viu, rapaz? Sem vergonha. Conte comigo. Pode contar comigo porque deve é. Se amanhã, sabe, eu tivesse um poder financeiro grande nas mãos, olha o que ia aparecer de gente aqui, de pastor vagabundo. Pastor Carlos, eu tenho acompanhado a sua luta, viu? E Deus tocou no meu coração para ficar do teu lado, viu? Olha, conte comigo porque deve é. Agora, rapaz. Conto com você sim, vai embora, sai da minha frente. Olha o que eles fizeram. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Edésio, levaram o dinheiro para Jó, rapaz, um anel de ouro. Quando você está por baixo, daria para o irmão me emprestar aí R$1.000? Rapaz, olha, cuidado, ele está num aperto danado, de repente não consegue pagar, de repente vai demorar o pagamento, e não sei o que, e bererê, para de repente empresta. Se você não puder pagar, você vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Então, Jó, dinheiro para você, ele já tinha o dobro do que possuía. Trouxemos dinheiro já para você, dólares aqui. Olha, anel de ouro. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Rapuque. Olha isso, alguém vai ter filha? Olha o nome aqui bonito, Querem Rapuque. Vem cá, Querem Rapuque, Querem Rapuque. Deus que me livre. Versículo 15. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, morreu Jó velho e farto da glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tudo isso aqui é a providência de Deus. Na vida das nações
na vida de Deus agindo de maneira providencial para que os seus desígnios, para que os seus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Amém? Quem tem ouvidos,